Olá, pessoal. Vamos fazer algumas aplicações e como eu compartilho geralmente, eu digo que fica muito conveniente separarmos as questões por assunto. Então a gente tenta fazer o máximo possível para que misture, para que eu te dê a autonomia de você ter justamente isso, essa situação, esse discernimento de aplicar o conteúdo em cada circunstância, beleza? Então vamos começar com essa parte dos exercícios aí. Então, quando a gente começa a trabalhar aí, essa questão 1, ele afirma o seguinte: um dos brinquedos de Patrícia é um conjunto de varetas rígidas, de comprimentos diferentes. Ela tenta combinar 3 dessas varetas, de modo a formar um triângulo, sendo cada vareta um de seus lados. Muitas vezes ela consegue formá-lo, outras ela percebe que é impossível. A figura 1 a seguir mostra, por exemplo, como a combinação de 3 varetas cujos comprimentos permitem a formação de um triângulo. Na figura 2, temos uma combinação de 3 varetas cujos comprimentos não permitem a construção. Com 5 varetas medindo 5, 6, 7, 12 e 13 centímetros, Patrícia queria combinar 3 delas para formar um triângulo. Para tanto, ela escolheu a combinação de varetas com os seguintes tamanhos. Então, o que é que a gente tem que lembrar, pessoal? A gente tem que lembrar que no triângulo, a condição de existência dele é que, independente dos lados, aí eu já comparo o maior deles, beleza? Tem que ser menor que a soma dos outros dois. E, como consequência, é maior que o modo da diferença deles. Então, essa é a condição de existência do triângulo. Então, para ficar mais fácil para a gente olha sempre o maior lado e verifica se é menor que a soma dos outros dois. Porque se for maior que a soma, se for menor que a soma dos outros dois, então vai atender. Então, observe que a letra A, letra B e letra C de cara já falham. Por quê? Porque na letra A, 12 é o maior lado e 12 era para ser menor que a soma dos outros dois. Mas 12 não é menor que 5 mais 6. Como isso aqui é falso, letra A está fora. Na letra B é a mesma coisa. O maior lado é 13. Deveria ser menor que 5 mais 6. Mais uma vez, não atende e está fora. Na letra C, o maior lado é 13. Teria que ser menor que 5 mais 7, que é 12. Também não atende e está fora. Na letra D de dado, o maior lado é 12 e é menor que 7 mais 6, que é 13. Então, o maior lado está sendo menor que a diferença, menor que a soma, desculpe, e maior que a diferença dos outros dois. Então, na letra D é válido porque o maior lado é menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença deles. Resposta correta, letra D de dado. Dando continuidade nessa questão 2, galera, vamos nessa. O que é dito, né? Num dia chuvoso, uma descarga elétrica queimou uma das lâmpadas da casa de Bernardo. Após a chuva, ele resolveu trocar a lâmpada queimada. Para isso, encostou uma escada na parede, de modo que o topo da escada ficou a uma altura de 4 metros. Conforme mostra a figura. Após subir alguns degraus, Bernardo tomou um susto, pois a base da escada escorregou por 1 metro e só parou ao tocar um muro paralelo à parede, formando assim um ângulo de 45 graus com piso horizontal. A nova situação pode se observar na figura 2. Então, o que é que acontece? Se esse lado aqui eu chamar de X, que é a distância de uma parede ao muro, como esse triângulo aqui, ó, observe esse triângulo formado pela escada, o chão e a parede. É um triângulo retângulo. E como esse ângulo aqui é 45, com 90 dá 135, para 180 aqui vai ser 45. Então, esse triângulo agora em destaque de amarelo, pessoal, esse é um triângulo retângulo isósceles, beleza? Se ele é isósceles, se ele tem 2 lados congruentes, ele tem que ter 2 ângulos congruentes reciprocamente.
Então, se esses ângulos de 45 graus aqui, ó, são iguais, os lados opostos a esses ângulos também serão iguais. Então, esse lado aqui também mede x. Mas se nós fechássemos essa figura, observa essa figura azul aqui. Essa figura seria um quadrado. E essa escada seria o que do quadrado? A diagonal do quadrado. Lembra que a diagonal de todo e qualquer quadrado é o lado raiz de 2? Então, essa diagonal valeria x raiz de 2. Fechado? O que é que acontece? Mas essa escada aqui, antes ou depois, tem o mesmo tamanho. Então, no triângulo 1, aqui também vale x raiz de 2. Esse ângulo é 90 graus. E nesse caso aqui, esse lado de amarelo aqui embaixo, ele vale quanto? 1 a menos que esse lado x. Por quê? Porque ele tinha uma quantidade e quando a escada escorregou de 1 metro do chão, deu x. Então, esse lado aqui vale x menos 1. Como esse triângulo agora de vermelho ou de laranja, ele é retângulo, o que é que nós sabemos? Se ele é retângulo, ele atende o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o Pitágoras nele, eu sei que x raiz de 2 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado. Aqui, aplicando a distributiva x quadrado raiz de 2 quadrado, raiz de 2 quadrado fica 2, x quadrado. 16. E aqui é um produto notável, x menos 1 quadrado, se você não lembrar, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se você não lembrar, pode lembrar que qualquer coisa ao quadrado é ele vezes ele. Então, você poderia fazer essa distributiva e achar o valor de x menos 1 quadrado. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Sabemos que para resolver essa equação do segundo grau, eu posso passar todo mundo para um lado só, em que um dos lados vai se transformar em igual a zero. Então, se x quadrado for para lá, vai menos x quadrado. 2x quadrado menos x quadrado é x quadrado. Menos 2x vai para o outro lado, mais 2x. E 16 com 1 dá 17. Vai para o outro lado, menos 17. Se eu tirei todo mundo do lado direito, ficou quanto? Ficou 0. Então, eu preciso resolver essa equação do segundo grau. Beleza? Então, o que é que acontece? Fazendo Bhaskara aqui, ó, sabemos que pela forma de Bhaskara, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Quem de quem é o delta? b quadrado menos 4ac. Então, calculando logo o delta, b é 2, a ao quadrado dá 4. O a é 1 e o c é menos 17. Então, 2 quadrado 4, menos com mais dá menos, com menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 17 dá 4. 17 vezes 4 é 40 mais 28 dá 68. Então, delta deu 72. Então, x, pessoal, vai ser ó, menos b, menos 2, mais ou menos raiz de 72, sobre 2 vezes, aqui é 2 vezes 1. Se eu pegar 72 e fatorar, 72 eu poderia dizer o seguinte, ó, eu poderia dizer que 72 é 2 vezes 36. Então, menos 2, mais ou menos, raiz de 2 vezes 36, pessoal, é raiz de 2 vezes raiz de 36. Como raiz de 36 é 6, então vai ficar 6 raiz de 2. Então, aqui eu tenho duas opções, menos 2 mais 6 raiz de 2 sobre 2, e menos 2 menos 6 raiz de 2 sobre 2. Observe que essa igualdade de baixo, a quantidade é negativa, então está fora. Então, se eu simplificar em cima, menos 2 sobre 2 dá menos 1, 6 por 2 dá 3 raiz de 2. Então, a resposta vai ser 3 raiz de 2 menos 1, cuja letra vai ser letra A de aprovado. Em um livro de desenho geométrico, o autor desenhou 5 triângulos sem se preocupar com a escala ou com os valores reais das medidas. Com base nas medidas informadas, o único triângulo que pode ser construído. Então, observa que o triângulo 1 já está falhando na condição de existência.
Lembra que quando nós temos 3 lados no triângulo, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, 30 aqui não está sendo menor que a soma dos outros dois. Então, aqui falha a condição de existência. O triângulo 2, o que é que acontece? Qual a falha? Quem já não tem os 3 lados, tudo bem. Mas lembra que nós falamos que o maior lado é oposto ao maior ângulo, e reciprocamente? Então, por exemplo, 30 centímetros é oposto a 70 graus. No mesmo triângulo, um lado maior, que é 40 centímetros, não pode ser oposto a um ângulo menor. Então, está falho também. Beleza? No triângulo 3, a falha é bem parecida, porque o que é que eu tenho? Tenho um triângulo com 2 ângulos congruentes. E nós falamos que os lados opostos a eles deveriam ser o quê, pessoal? Congruentes. Então, ele falhou também. Então, existe falha no triângulo 1, 2 e 3. No triângulo 4, o que é que nós temos? Nós temos que 3 segmentos somente, 30, 50 e 70. E temos que o maior lado, que é 70, realmente é menor que a soma dos outros dois. Então, atende à condição de existência. Então, o triângulo 4 pode. Quem diz por que o triângulo 5 não pode? Porque no triângulo 5 é um triângulo retângulo. E a gente sabe que no triângulo retângulo, o maior lado é a hipotenusa, ou seja, o lado oposto a um 90 graus. E esse lado oposto a um 90 graus aqui no texto vale 40. E o cateto vizinho à hipotenusa é 50. Então, isso aqui não pode ocorrer. Então, a resposta correta, realmente, letra D de dado, triângulo 4. Fala, galera. Gravando mais uma questão aqui dessa parte de triângulos. E a gente vai começar na questão 4 aí, tá? Que diz o seguinte. Um vidraceiro pretende fazer 3 cortes AP, BP e DP em um azulejo quadrado de vidro ABCD, conforme a figura abaixo. A medida do ângulo alfa em graus corresponde a quanto? E dá uma observação aí. A peça APD tem a forma de um triângulo equilátero. Então, o que é importante a gente fazer? É muito importante a gente pegar e escrever na figura, tá certo? Então, como isso aqui é um quadrado, esse lado tem o mesmo comprimento que esse, que esse, que esse. E como esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, sabemos que esses 3 lados dele são congruentes. Então, como esse lado aqui mede L, aqui também mede L, aqui mede L. Lembrando que se o triângulo é equilátero, nós temos todos os lados congruentes e todos os ângulos também. Então, cada ângulo desse aqui mede 60 graus. Já no triângulo APB ou ABP, assim que você queira, observa que ele é isósceles. Esse lado vermelho é L, esse lado vermelho é L. Então, o que é que acontece? Se é um triângulo isósceles, tem 2 lados congruentes. Se tem 2 lados congruentes, vai ter 2 ângulos congruentes. Então, se o ângulo que é oposto a L mede alfa, esse ângulo que é oposto a L também mede alfa. Consequentemente, como isso aqui é um quadrado, esse ângulo aqui é reto. Então, como esse primeiro pedaço aqui azul mede 60 graus, esse ângulo vermelho aqui vai medir quanto? 30. Consequentemente, nesse triângulo ABP, eu tenho que alfa mais 30 equivale à soma dos ângulos internos de um triângulo. 2 alfa mais 30 igual a 180. Passando 30 para o outro lado, 2 alfa igual a 150. E 2 multiplicando vai passar dividindo. Então, alfa vai ser quanto? 75 graus. Resposta letra E de Enem. E aí, pessoal? Qualquer coisa, volta lá na questão, dá uma olhada na resolução, verifica, manda dúvida no WhatsApp, tá? Nos grupos de matemática, então não fica com dúvida, sempre ter a tua dúvida. Questão 5.
Em uma operação de emergência, os técnicos de uma empresa de telefonia utilizaram um poste com 8 metros de comprimento para dar sustentação a outro poste fixado ao solo, 4 metros de distância do poste telefônico, inclinado sobre um ângulo de 60 graus, conforme mostra a figura. Considerando que foram utilizados 10 metros de cabo para ligar os dois postes, qual a altura do poste telefônico em relação ao solo? Então esse cabo aqui mede 10 metros, beleza? Segundo o texto, essa distância aqui de um poste para o solo, para o outro poste, desculpe, é uma distância de 4 metros, grosseiramente está fora de escala. Ele quer saber a altura desse poste. Então, uma coisa que você tem que colocar na cabeça é o seguinte: todas as vezes que você quiser calcular uma distância, 99% das vezes você vai formar um triângulo. E de preferência, que tipo de triângulo? Retângulo. Então, o que é que eu posso fazer? Se eu pegar desse ponto aqui, da ponta desse poste para cá, de tal forma que seja perpendicular, eu poderia calcular essa distância azul, que seria essa primeira altura aqui, e depois calcular essa outra distância azul, e conjuntamente essas duas distâncias vai ser a altura total do poste. Fechado? Olhando esse triângulo aqui com os lados azuis, o que é que você observa? Isso aqui é um triângulo retângulo, pessoal. E ele quer essa medida de H1. Olhando esse triângulo retângulo, se eu der um zoom aqui, eu tenho um triângulo retângulo em que esse ângulo mede 60 graus, essa hipotenusa mede 8 e aqui é H1. Com a operação trigonométrica que envolve ângulo, cateto oposto ao ângulo, hipotenusa, né, o seno. Então, aplicando o seno de 60, cateto oposto a 60, que é H1, dividido por 8. Quem você não falou da tabela trigonométrica? É verdade. Então, existem 9 ângulos fundamentais, na verdade, 3 ângulos fundamentais, cujo seno, cosseno e tangente tem que ficar ligado. Qual seria? Lembrar que, por exemplo, quando você trata do seno, o cosseno e a tangente, de 30, 45 e 60, são valores que você tem que estar decorado. O pessoal decora de que maneira? O pessoal faz música e faz tudo aí, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Tudo que é seno e cosseno sobre 2. E só a tangente de 30 sobre 3. E raiz quadrada de todo mundo no numerador. Raiz de 1 é 1, raiz de 2, raiz de 3 e assim vai. Então, quando eu quero, por exemplo, seno de 60, o seno de 60 vem aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Então, se o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, eu vou lá e substituo. Igualdade entre frações, meios pelos extremos. Ou então você faz a comparação. Se 8 equivale a 4 vezes 2, então H1 vai ser 4 vezes raiz de 3. Achado H1, eu posso achar H2 de que maneira? Observa. Observa que esse pedaço aqui, que eu vou chamar laranja aqui de baixo, chama esse cara de X. E X mais 4 esse lado, ó. Então, se eu achar esse lado que mede X mais 4, eu acho H2 por Pitágoras, porque eu vou ter dois lados de um triângulo retângulo. Então, para achar esse X aqui, ou eu faço Pitágoras, ou eu aplico. Com a operação trigonométrica agora, que envolve ângulo, cateto adjacente e hipotenusa, né, o cosseno. Então, o cosseno de 60 é o cateto adjacente a 60,
dividido pela hipotenusa, que é 8. Quando a gente verifica na tabela trigonométrica, o cosseno de 60 vale 1/2, que é x sobre 8. Ou você faz meios pelos extremos, ou então compara. 8 é o que de 2? 4 vezes, então x vai ser 4 vezes 1, x é 4. Obtido que x é 4, nós observamos que esse lado aqui, ó, rosa, vou botar aqui, sei lá, de verde. Esse lado agora mede 8. Achado que esse lado mede 8, x é 4 com 4 deu 8. Nesse triângulo, eu posso aplicar Pitágoras. Ou então eu posso lembrar do triângulo retângulo mais conhecido. Qual é? 3, 4, 5. Se nós observarmos, 10 é o que de 5? O dobro. 8 é o que de 4? O dobro. Então H2 com certeza vai ser o que de 3? O dobro. Então H2 vai ser igual a 6. Se você prefere, você pode aplicar o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E daqui com certeza você vai achar H igual a 6. Descoberto H1 e H2, se eu fizer essa soma das duas medidas, vai dar a altura do poste todo. Então H1 vale 4 raiz de 3. Como o texto pede para adotar raiz de 3 igual a 1,7, é 4 vezes 1,7, que dá quanto? 6,8. Não é isso? 6,8 com 6. Então essa distância total, 12,8 metros. Letra C de casa. Fechado? Problema longo, mas qualquer coisa volta aí e a gente discute. Vai lá. E aí, pessoal? Vamos dar sequência na continuidade da gravação das questões. Questão 6 diz assim: duas crianças, uma na posição B e outra na posição C, em uma árvore D estão em um mesmo alinhamento. Cada criança observa uma mesma fruta que está a uma altura H, segundo a ilustração a seguir. Desprezando as alturas das crianças, sabendo que a B mede 20 metros, ou seja, essa medida verde vale 20 metros, pode-se afirmar que a distância em metros entre as duas crianças é igual a quanto? Então, na consideração que essa árvore aqui forma um triângulo retângulo, tá? Então, esse ângulo aqui de 90 graus, a primeira distância que eu posso achar, essa distância aqui que eu estou pintando de rosa. Eu sei que essa distância, se eu chamar de x, isso aqui é um triângulo retângulo. E a operação trigonométrica envolve ângulo, cateto vizinho ao ângulo. Hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno de 60 é x sobre 20. Tem que decorar aquela tabela. Quanto é o cosseno de 60? O cosseno de 60 é 1/2, pessoal. Se o cosseno de 60 é 1/2, então x sobre 20 é 1/2. Ou você faz a mesma relação da proporção, ou então você observa, 20 é o que de 2? 20 vale 10 vezes 2, então x vale 10 vezes 1. Então x vale 10. Para achar o desejado dele, do problema, a gente precisa calcular essa medida laranja. E conjuntamente com essa rosa, a soma das duas medidas, a rosa com a laranja, vai dar o desejado. Então, essa parte laranja aqui eu vou chamar de y. Ok? Observa que esse triângulo aqui, pessoal, esse triângulo da minha direita, todo laranja, é um triângulo retângulo. E além dele ser retângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles. Por quê? Porque esse ângulo aqui mede 45 graus, com 90 dá 135, então aqui vai ter que ser 45. Porque é o que falta para 180. Então esse triângulo, além de ser retângulo, é isósceles. Isso tem dois ângulos congruentes, tem dois lados congruentes. Se esse lado que é oposto a 45 graus mede y, esse outro que é oposto a 45 também mede y. E aqui eu posso fazer Pitágoras, ou então posso usar, por exemplo, a relação que envolve ângulo,
cateto oposto, hipotenusa, que é o seno. Então, se eu aplicar o seno de 60, cateto oposto a 60, que é y, dividido pela hipotenusa, que é 20. Mas pela tabela trigonométrica, o seno de 60 vale quanto, pessoal? Não é raiz de 3 sobre 2? Então, raiz de 3 sobre 2 é y sobre 20. Mais uma vez, se 20 equivale a 10 vezes 2, y vale 10 vezes raiz de 3. Adotando raiz de 3 igual a 1,7, 10 vezes 1,7 dá 17. Ou seja, o y é 17 e o x é 10. Totalizando a distância entre as duas crianças, de 10 mais 17, ou seja, 27, letra C de casa. Fala, galera, voltando aí na questão 7, que diz o seguinte: no condomínio onde Paulo mora, há jardins com forma de um pentágono regular, onde serão plantadas flores. Mas para isso, cada pentágono será dividido em 3 triângulos conforme o esquema abaixo. Foi aprovado pelos condôminos que em cada jardim deverá ser plantado um único tipo de flor, conforme a tabela abaixo. Se o triângulo for equilátero, vai ser anêmona. Se for escaleno, vai ser uma flor gardênia. Se for isósceles, vai ser palma. Sendo assim, é correto afirmar que haverá no jardim. Então vamos lá. Logo de cara, quando você olha para o triângulo 1, como isso aqui é um pentágono regular, todos esses lados laranjas são congruentes, pessoal. Então, se eu disser para você que essa medida aqui é L, 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 L. Então, já de cara, o que é que acontece? Como isso aqui é um ângulo interno do pentágono, a gente consegue descobrir que mede 108 graus, que nesse outro que ele indicou. Então, eu já sei que esse triângulo 1 é um triângulo isósceles. E nesse triângulo isósceles, se tem dois lados congruentes, vai ter dois ângulos congruentes. Se a soma dos 3 ângulos dá 180 graus e só esse aqui dá 108, quanto é que falta para 180? O que falta para 180 é 72, que dividindo igualmente por 2, porque são congruentes, vai ficar 36 e 36. Então aqui vai ser que tipo de flor? Palma. Observa que o triângulo 3 é idêntico a esse. Aqui também vai ser palma. Mas o triângulo central, observa que, se você parar para observar, analisar na verdade, né? Aqui a gente tinha descoberto como era congruente, aqui era 36. E como o ângulo interno todo era 108, esse pedacinho preto aqui, ó, é o que falta para 108 no pentágono. Como esse pedaço aqui é 36, mais 36, mais o preto tem que dar 108. Então, verificando o que falta para 180, aqui vai ser 36 também. Como esse outro ângulo aqui, ó, vermelho, mais esse outro azul, dá o ângulo interno do pentágono regular, que é 108. Então, esse ângulo azul mais 36 tem que dar 108. Então, esse ângulo azul é 72. E o mesmo ocorre para esse outro lado aqui. Ou seja, são 3 triângulos que você observa que tem um par de ângulos congruentes. Observa que esse lado azul é congruente a esse lado azul aqui, ó. Então, os 3 triângulos são isósceles não equiláteros. Com isso, 3 áreas com cultivo de quê? De palmas. Resposta, letra E de Enem.